Olá pessoal, feitura de Gatops. No primeiro vídeo de hoje nós iremos continuar a leitura felina lendo o capítulo 17 de Um Gato Chamado Bob. Estamos perto do final, né pessoal, do livro, então vamos continuar lendo. Não perca também hoje às 18 horas um segundo evento do ano, a exposição sobre alimentos gatos, vai estar bem legal, você pode ir lá conferir às 18 horas. Então vamos pro vídeo. O capítulo 17 se chama 48 horas. Eu quero fazer uma recapitulação. Esse livro ele não continua no próximo capítulo, ele continua no capítulo que a gente acabou de ler, onde o Jane falou que queria se livrar das substâncias ilícitas. Então aqui está falando o que ele fez depois do capítulo, desse capítulo onde ele falou que ia se livrar. Então basicamente uma condição no capítulo passado, não no capítulo anterior. Então vamos lá. Jovem médico na UDD rabiscou sua assinatura na parte inferior da prescrição e a entregou para mim com uma expressão séria no rosto. Lembre-se, tome este e depois volte aqui no mínimo de 48 horas mais tarde, quando eu sentir que os sintomas da abstinência realmente bateram. A abstinência também é ruim, né pessoal? Eu já tive, por causa do remédio que eu tomava, e que eu parei de tomar um remédio, então é bem ruimzinho. Mas a UDD, se eu não me engano, é a clínica onde ele faz reabilitação. Disse ele, sustentando meu olhar. Vai ser difícil, mas vai ser muito mais difícil se você não fizer como eu disse, ok? Sim, entendi. Assenti levantando saindo do consultório. Só espero conseguir. Vejo você em 2 dias. Eu vinha retornado às minhas consultas quinzenais. Aqui ele explica. O início do capítulo. Eu venho retornando às minhas consultas quinzenais havia 2 meses, desde que conversari pela primeira vez sobre a retirada da metadona. Metadona é um remédio que você toma porque você toma para evitar que você tenha desejo de tomar substâncias ilícitas. Metadona. Pensava estar preparado para isso, mas meu conselheiro médico obviamente não compartilhava dessa opinião. A cada vez que eu vim, eles continuavam adiantando. Não havia recebido nenhum tipo de explicação para eles. Agora, finalmente, decidiram que era a hora. Eu daria o passo para estar limpo. A prescrição que o conselheiro havia acabado de me dar era para minha última dose de metadona. A metadona me ajudava a me livrar da minha dependência de drogas. De substâncias ilícitas, Mas havia reduzido o uso de tal forma que era o momento de parar de tomá-lo uma vez por todas. Quando eu voltasse para o UDD, dentro de 2 dias, receberia minha primeira dose de medicação muito mais suave. O Subutex, a qual me daria a saída da dependência das substâncias ilícitas completamente. O conselheiro descreveu o processo como a aterrissagem de um avião, o que considero uma boa analogia. Nos meses seguintes, ele cortaria minha dosagem lentamente, até que ela fosse quase inexistente. Enquanto fazia isso, ele disse que eu desceria lentamente de volta à terra, aterrissando. Espero que eu consolava muito suave. Enquanto esperava que a minha pessoa fosse preencher, realmente não me debrucei sobre o quadro daquilo. Minha cabeça estava ocupada demais com os pensamentos sobre o que estava por vir nas próximas 48 horas. Quem viu o filme sabe o quanto ele passa, mas a gente vai descobrir também. O conselheiro me explicaria o risco em detalhes gráficos. Abandonar a metadona não era fácil, na verdade era muito difícil. Eu experimentaria a nóia ou fissura, uma série de sintomas físicos e mentais desagradáveis decorrentes da abstinência. Eu tinha que esperar. Abstinência é quando você para de tomar alguma coisa, um remédio que você tomava há muito tempo, aí você fica estranho. Desagradável quando da abstinência. Eu tinha que esperar porque esses sintomas se tornassem muito severos, antes que eu pudesse voltar à clínica para pegar minha primeira dose do Subutex. Senão a Subutex é um remédio para isso. Para substituir, para se livrar das substâncias ilícitas. Se não utilizasse isso, estaria arriscado de ter o que é conhecido como abstinência precipitada. Isso era basicamente uma abstinência muito pior, não suportava pensar nisso. Nesse momento estava confiante do que poderia fazê-lo, mas ao mesmo tempo tinha um sentimento irritante e horrível de que poderia falhar e acabar querendo algo que me fizesse sentir melhor. Mas continuei dizendo a mim mesmo que precisava fazer isso, que eu precisava superar esse obstáculo. Caso contrário, ele seria o mesmo no dia seguinte novamente. Nada mudaria. Essa era a realidade do qual eu finalmente me dei conta. Estava vivendo dessa forma havia 10 anos. Grande parte da minha vida havia escorrido dentre meus dedos.
Havia perdido muito tempo sentado assistindo os dias desaparecerem, como se dependesse das substâncias ilícitas. Os minutos tornaram-se horas e as horas tornaram-se dias. Tudo se esvanece. O tempo torna-se irrelevante e você só começa a se preocupar com isso quando precisava de uma nova dose. Até que nesse momento você nem sequer se importa. Mas aí que as coisas se tornam terríveis. Nessa hora, tudo que você é capaz de pensar é conseguir dinheiro para comprar mais. Havia feito um enorme progresso desde que me afundaram no poder dos meus vícios em substâncias ilícitas anos atrás. A ordem de minha mente me havia colocado de volta nos trilhos, mas estava cansado de tudo aquilo. Ter que ir a uma farmácia cada dia, que ter que visitar o aldeia cada quinzena, ter que provar o que eu não estava usando, já havia me gostado daquilo. Agora sim, sentia que tinha algo a ver com a minha própria vida. De certa forma, havia tornado as coisas mais duras para mim, mesmo insistindo em fazê-las sozinho. Várias vezes eu recebi a oportunidade de me fazer mensagem narcóticos sonomes, mas eu não gostava de todo o programa de 12 passos. Não poder fazer aquele tipo de coisa quase religiosa. Era quase como se estivesse entregar um poder superior. Isso simplesmente não funcionava para mim. Percebi que estava se tornando a vida ainda mais difícil para mim. Agora escolhi esses caminhos. A diferença era que eu não estava sozinho. Agora eu tinha Bob. Como de costume, não levei comigo a técnica da ODD. Não gostava de expor aquele lugar. Era uma parte da minha vida na qual não me orgulhava, mas ainda que sentisse que havia avançado muito desde que estaria pela primeira vez. Quando cheguei ao apartamento, ele ficou feliz em me ver. Desculpa. Especialmente porque eu havia parado no supermercado, no caminho de casa. Desculpa. E trouxeram um saco cheio de guloseimas para comermos pelos 2 dias seguintes. Qualquer pessoa que está tentando se livrar de um vício sabe como é que é. Se a pessoa estava tentando largar o cigarro ou o álcool, os primeiros 40 são mais difíceis. Ela então é acostumada a obter sua compensação, que não pode pensar em outra coisa. O truque é pensar em outra coisa, obviamente. E parece que é isso que era o que eu esperava fazer. Estava muito grato por ter lá para me ajudar a conseguir. No almoço nós sentamos diante da televisão, comemos um lanche juntos e esperamos. O enfeitamento da dona geralmente dura cerca de 20 horas, de modo que a primeira parte do dia passou com bastante facilidade. Bob e eu brincamos muito e saímos para um passeio curto para que ele pudesse fazer sua necessidade. Joguei uma versão muito antiga do jogo Halo 2 original em Xbox velho e surrado. Nesse ponto tudo parecia estar indo bem, indo de vento em popa. Mas sabia que não ficaria assim por muito tempo. Provavelmente a recriação mais famosa de alguém com síndrome de abstinência no filme Transporting, que é um personagem de Evan McGregor. Renton decide se livrar do vício em substâncias ilícitas. Ele está trancado em um quarto com comida e bebida para alguns dias, deixando sozinho para experimentar aquilo. Ele passa por essa experiência física e mental mais tenebrosa que pode se imaginar, sofrendo tremores, tendo alucinações, passando mal, todas essas coisas. Todo mundo se lembra da parte em que ele imaginava que estava subindo pelas paredes do vaso sanitário. O que você plano foi a seguinte: apareceu 10 vezes pior do que aquilo. Todas as pessoas começaram a manifestar exatamente 24 horas depois que minha dose de metadona. Dentro de 8 horas estava sonambulica e me sentia muito nervoso. Estava mais ou menos no meio da noite e deveria estar dormindo. Eu cochilei, mas senti que estava muito consciente o tempo todo. Era um tipo muito estranho de sono, cheio de sonhos, ou mais precisamente alucinações. É difícil lembrar exatamente, mas me recordo de ter sonhos lúcidos sobre conseguir substâncias ilícitas. Houve um momento em que esses sonhos eles sempre eram da mesma forma, e eu conseguia e a derrubava. Ou eu conseguia e não era capaz de enfiar uma agulha em minha veia. Ou conseguia a substância ilícita, mas era depois preso pela polícia antes de pudesse usá-la. Foi estranho. Obviamente, a forma como meu corpo registrou o fato dessa substância estava sendo negada a ele, uma vez que havia sido usado para alimentá-la a cada 12 horas ou algo assim. Mas também era meu subconsciente tentando me convencer de que talvez fosse uma boa ideia começar a usá-la novamente. No fundo do meu cérebro havia claramente uma grande batalha de vontades acontecendo. Era como se quase estivesse um espectador vendo tudo isso acontecer com outra pessoa. Foi estranho largar a substância ilícita atrás, não tinha sido tão ruim. A transição da metadona foi razoavelmente simples, essa era uma experiência completamente diferente. O tempo deixou de ter qualquer significado real, mas na manhã seguinte estava começando a sentir dores de cabeça muito ruins, quase de dores de enxaqueca. Começava a ser difícil lidar com qualquer luz ou barulho. Eu tentava me sentar no escuro, mas então começava a sonhar e alucinar que iria me arrancadaria. Era um círculo vicioso. Era o que eu precisava mais do que era
Mais do que tudo, era algo que me tirasse da minha mente, daquela situação. E foi nesse ponto que Bob provou ser minha salvação. Houve momentos em que perguntava se Bob... Um minuto. Voltei, perdoe por isso. Onde eu parei? Eu cruzar mais do que tudo era que tirasse da minha mente a situação. E foi nesse ponto que Bob provou ser minha salvação. Houve momentos em que eu me perguntasse se Bob eu tinha algum entendimento telepático. Ele literalmente podia ler minha mente às vezes. E parece que eu estava fazendo aquilo naquele momento. Ele sabia que eu precisava dele, por tudo que isso foi uma presença constante andando ao meu redor, aconchegando-se em mim quando eu o convidava, mas mantendo distância quando eu estava passando por um mau momento. Era como se ele soubesse o que estava sentindo. Algumas vezes, enquanto eu cochilava, ele se aproximava de mim e colocava o rosto perto do meu corpo e do meu e dizia como se dizia: "Tá tudo bem aí, companheira? Eu estou aqui se precisar de mim. Se precisar de mim. Se precisar de mim." Em outros momentos, ele simplesmente sentava comigo, ronronando, esfregando a cauda em mim, lambendo meu rosto de vez em quando. Enquanto eu deslizava para dentro e para fora de um universo estranho alucinatório, e ele era minha âncora de realidade. Ele foi uma dádiva de outras maneiras também. Para começar, deu-me algo para fazer. Eu ainda tinha o que alimentar, o que fiz regularmente. Preciso de ir até a cozinha, abrir um saquinho de comida e misturar na tirar exatamente o tipo de coisa que eu precisava para me manter fora da minha mente. Fora do que eu estava passando, eu me senti bem e paro bastante para levá-lo para baixo, para fazer suas necessidades. Mas quando eu deixei sair, ele saiu correndo e voltou para o apartamento novamente, no que apareceu no céu apenas alguns minutos. Ele parecia querer sair do meu lado. Houve períodos em que não me senti tão mal. Durante a manhã do segundo dia, por exemplo, houve algumas horas em que me senti muito melhor. Bob e eu brincamos muito. Dediquei-me um pouco à leitura. Foi difícil, mas foi uma maneira de manter a mente ocupada. Li um livro muito bom, não fique sobre um oficial de uma maneira salvando cães no Afeganistão. Foi bom pensar sobre o que estava acontecendo na vida de outra pessoa. Pela tarde, no início da noite do segundo dia, no entanto, os sintomas realmente passaram a se exacerbar. O pior de tudo era a questão física. Havia sido advertido que quando você passa por síndrome de abstinência, tem o que é chamado de síndrome de pernas inquietas. De fato, sentir isso é verdade, pessoal. Você sente impulsos nervosos, principalmente incrivelmente desconfortáveis, que ocorrem ao longo do corpo, tornando impossível ficar parado. Eu comecei a sentir isso, minhas pernas de repente começaram a chutar involuntariamente. Não à toa, começaram a se chamar luta de vício, ou luta chamou chá ao vício. Creio que isso assustou Bob um pouco, ele me lançou alguns olhares estranhos de canto, mas não me abandonou, de ficar ali do meu lado. Que bom. O gato é muito companheiro, né, pessoal? Aquela noite foi a pior de todas. Eu não podia ver televisão porque a luz da cabeça doía. Quando ia para a escuridão, só que dava minha mente correndo, preenchendo-se com todo tipo de coisas loucas e às vezes assustadoras. Minhas pernas ficavam chutando o tempo todo e eu sentia extremos de calor e de frio. Num minuto eu estava tão quente que era como se estivesse dentro de um forno. No seguinte sentia frio como um gelo. O sol que havia me coberto de repente começava a congelar, daí eu começava a tremer. Eu não precisava me cobrir e começar a queimar novamente. Tinha que um ciclo terrível. Horrível. De vez em quando eu tinha momentos de lucidez e clareza. Em certo momento eu lembro como ele estava pensando em algo, que havia algo realmente prendido, portanto as pessoas achavam tão difícil de estar para longe de seus vícios de substâncias ilícitas. Em uma coisa física além de mental. A batalha de vontade de acontecer no cérebro dessa pessoa é muito unilateral. A forma do vício é diferente mais forte do que aquelas que estavam tentando manter a pessoa afastada de substâncias ilícitas. Em outro momento fui capaz de analisar década e o que o meu vício havia feito comigo. Eu tive um vislumbrante e algumas. Deixa eu ver se tá muito rápido. Tá acabando. Que pena, adoro ler esse livro. Esse livro é muito bom. Vezes até senti o cheiro. É que eu vi ali para sinal um vídeo eu teria que fazer uma parte 2 do vídeo. Até assistindo as vielas das passagens cobertas, onde eu havia dormido um relento. Os Albuquerque são temeram por minha vida. As duas teve que havia feito considerado fazer apenas para conseguir substâncias suficientes para aguentar as próximas 12 horas. Foi uma clareza inacreditável qual seriamente o vício havia bagunçado minha vida. Também tinha alguns pensamentos estranhos, quase surreais. Por exemplo, em determinado momento ocorreu que acordasse com amnésia. Conseguiria passar pela abstinência, pois não saberia o que havia de errado comigo. Muitos dos meus problemas viam de fato que meu corpo sabia exatamente o que havia de errado comigo e o que eu poderia fazer para corrigir isso. Não vou negar que houve momentos de fraqueza e que isso passou por minha cabeça quando me imaginei saindo para procurar substâncias ilícitas.
mas fui capaz de afastar esse pensamento muito facilmente. Essa era a minha chance de me livrar. Talvez minha última chance. Eu tinha que ficar forte, tinha que enfrentar aquilo. Diarreia, cólico, vômito, as dor de cabeça, as oscilações absurdas de temperatura, tudo isso. Aquela segunda noite parecia durar para sempre. Eu olhava para o relógio e às vezes era como se estivesse um ano para trás. Mas eu também sentia isso, porque amanhã parecia que era o dia todo. Observação. Onde eu parei? Do lado de fora a escuridão parecia ficar ainda mais profunda e negra. Vejo clarear para amanhecer, foi horrível. Mas eu tinha uma arma secreta. O óbvio me irritou em certos momentos. Era uma fase eu estava deitado tão imóvel e silente quanto possível, tentando calar o mundo. De repente senti Bob arranhando minha perna. Gato é assim mesmo. Então não brigue com seu gato por isso. Ele só tá demonstrando amor. Arranhando minha perna, cavando em minha perna de forma bastante dolorosa. Bob, que diabo você tá fazendo? Gritei pra ele dar uma forma de tanta vista fazendo demais, fazendo saltar. Tadinho. Em vez de me sentir culpado, esperei como se estivesse preocupado por estar imóvel demais em silêncio. Tive sentado certeza que eu estava vivo. Ele estava preocupado comigo, isso é verdade. Finalmente, uma fina luz de cinza embaixada começou a se filtrar através da janela, sinalizando que a manhã havia finalmente chegado. E eu me arrastei para fora da cama e olhei para o relógio. Eram quase 8 horas, sabia que a clínica era às 9, não podia esperar mais. Joguei um pouco de água fria no rosto, alisava realmente totalmente minha pele úmida, cujo espelho que aparecia tenso e uma cabeça estava uma bagunça suada, mas não me preocupei com aquele momento, com isso naquele momento. Em vez disso, eu vesti uma roupa qualquer e fui direto ao ponto de ônibus. Cheguei a Carmen toda naquela hora do dia, sem foi uma guerra. Nesse dia parecia muito pior, todos os semáforos estavam vermelhos, cada estrada parecia ter um grande engarrafamento, realmente foi uma viagem infernal. Viagem infernal. Quando me sentei no ombro, ainda estava tendo aquela grande variação de temperatura, suando num momento, tremendo no outro. Meus olhos ainda estavam se constando de vez em quando. Olhar embora não tanto quanto durasse a noite. As pessoas olhavam para mim como se fosse algum tipo de mal. Provavelmente parecia estar incrivelmente mal. Aquela temperatura não me importava, só queria chegar ao DD. Cheguei um pouco depois das 9 horas e encontrei a sala de espera já lotada pela metade, mas uma ou outra pessoas parecia se sentir tão mal quanto eu. Eu me perguntava se elas haviam passado 20 horas tão infernais quanto aquelas que acabaram de passar. Oi, Gêmeo, como você está sentindo? Perguntou o conselheiro quando entrou no site também. Parece só olhar para mim sobre essa recepção. Claro, mas nada bem, disse eu. Bom, você fez o enfrentar nos últimos dias, deu um grande passo, ele sorriu. Fez uma versão geral e pediu que eu fornecesse uma amostra de urina. Depois disso me deu um comprimido de Subutex e rabiscou a receita na hora dessa vez pedindo não medicamento. Isso deve se fazer sentir muito melhor, disse ele. Agora vamos começar a livrar do problema e se desligar completamente. Fiquei lá por um momento para garantir que o novo medicamento tivesse um efeito colateral estranho. Não teve muito para perguntar, na verdade a gente vai sentir 1000 vezes melhor. Que bom, né, pessoal? Quando enfim cheguei a Toto, eu me senti completamente transformado. Era uma sensação diferente do que eu havia experimentado com a metadona. O mundo parecia mais vivo, senti como se pudesse ver ou cheirar mais claramente. As coisas eram mais brilhantes, sons mais nítidos. Era esquisito, pois eu só estranho, mas eu estava sentindo me ver mais vivo novamente. Parei no caminho, comprei 2 embalagens de comida de cepa, com sabores que foram checados recentemente ao mercado para a Bob. Também comprei um brinquedinho para ele, uma errada dessa vez de apertar. Deu hora estava para acostumar agarrado em lá com ele. Nós conseguimos, companheiro, disse, conseguimos. Já está sensação tão boa, né? O sentimento que foi incrível ao longo dos próximos dias. A transformação de minha saúde e minha vida em geral foi enorme. Era como se alguém houvesse puxado meu coxinho e lançado um pouco de luz de sol à minha vida. É claro que dessa forma alguém havia feito isso. O Bob, né, pessoal? Esse grande anunciado, vou ficando por aqui. O próximo capítulo é o capítulo 18, volto para casa. Faltam 4 ou 3 capítulos para eu terminar o livro. Falta 4 capítulos para terminar o livro. Então estamos chegando, né, pessoal? Estamos chegando. Um livro muito bom, que eu recomendo muito. Esse vídeo é anunciado, vou ficando por aqui. Se quiser deixar seu like no canal assim, eu agradeço muito. E não perca às 18 horas o nosso segundo evento do ano, exposição sobre alimentos dos gatos, com a parceria com Fome de Gato e a Secretaria de Alimentação. É isso, pessoal. Tchau! E agora teremos agora eu gravarei um vídeo do YouTube Short, bem legal. E às 16h30 gravarei um vídeo mais longo falando a minha avaliação do filme Gato de Botas 2 sem spoiler, lá na nossa canal secundária Perfeita da Plus.
É, pessoal, tchau. Perfil Lápis Agricultura e tchau.